muito bem-vindos à primeira edição do Beirando a Moda Online. A nossa ideia com esse bate-papo é ativar a nossa identidade cultural. E para isso, eu vou conversar com pessoas que são super interessantes e com certeza têm muito que compartilhar aqui conosco. Essa ação é fruto da Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura do Estado do Pará, Secult, Governo do Estado do Pará, Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, do Governo Federal. Estamos na Amazônia e ela é, obviamente, referência para criativos de todo mundo. E não à toa, hoje eu converso com Clóris e Ná Figueiredo, que são dois empreendedores que há mais de 30 anos realizaram um sonho e seguem acreditando nele, apesar de todas as dificuldades, obviamente, de colocar um negócio há 30 anos nesse mercado da Amazônia. Super bem-vindos aqui no nosso bate-papo. Agradecemos. Obrigada. Olha, eu quero conversar então, vou começar contigo, Ná Figueiredo, aqui. Me fala do início, né, da marca Ná Figueiredo, que carrega o teu nome, e isso já é um super desafio. Me fala como ela começou. Há um detalhezinho lá atrás, né, que foi o pontapé inicial. Começa com a mãe da Clóris, que tinha comércio no Maranhão, manda 2 camisetas básicas, camiseta branca pra gente. A gente fazia faculdade, eu fazia letras, a Clóris fazia psicologia. E aí um dia eu estava em casa, eu sempre gostei de pintar, desenhei uma coisa, a gente tinha recém-casado, né? E aí eu desenhei um coração, uma torneira pingando os corações, assim, escrito "Eu te amo", sabe? Ela vestiu, foi para a faculdade e voltou, olha, mas adoraram a camisa e tal. E aí o diabo, acendeu a luzinha. Aí eu fiz a segunda, né? Que a segunda era um arcabouço explodindo todo de coração, assim, daqui para cá, assim, pá! Né? Também "Eu te amo". Essa é uma boa memória, hein? Porque ele lembra mas eu tenho isso na exatamente memória. qual foi. Aí ela já volta com pedidos, as pessoas querem essa camisa. Então começou assim, a história de fazer camisa começou assim, né? E aí isso foi evoluindo, né? Fui aprendendo as técnicas, porque até então eu pintava a camiseta na mão, no pincel, desenhava e... Né? Aprendemos as técnicas, né? E começamos a vender na cantina do base da universidade, esticamos uma cordinha, né? E vendia muito. Aí vem a história do nome. Desde que a gente namorava, ela começou a me chamar de Ná. Porque eu tenho N nomes, sabe? Por exemplo, meus pais, minha família me chama de Natal, minhas tias tem uma que chama de Natinha, de Tatá, e vai por aí. Outros me chamam Natalício mesmo, que é o meu nome. E a Clóris colocou mais um nome aí, Ná Figueiredo, né? Eu sempre escrevi, sempre fiz poesia. E dessas camisas na cantina, eu comecei a fazer poemas, e os poemas começaram a dar certo, né? E aí as pessoas começaram a identificar o nome com o poema, né? Então a marca, na realidade, ela começa coincidentemente assim, ou seja, ela está lá ligada na nossa história pessoal, né? Porque esse nome Ná Figueiredo ele não existia, você inventou isso e... Né? Assim começa a marca. Pois é, e aí ela passa dessa marca que vende nos varais dos corredores da UFPA, que começou dessa forma improvisada, né? E aí começa a se estruturar. Quem é que percebeu que essas camisetas poderiam, de fato, ser um retorno financeiro para vocês? Foi a Clóris? Começou assim, né? Na verdade, a provocação deu certo. Começou porque a gente não tinha trabalho, a gente já estava casado, não tinha trabalho. Eu trabalhava na cantina da universidade, o meu expediente ganhava meu salário mínimo. A gente vendia nossas roupas, né? Quando apertava, vendia as roupas. Fazia um bazar. E aí a camisa chegou e foi vendendo rápido. E eu dizia para as pessoas que eram as mais bonitas que elas estavam vendo. E o Ná e a gente foi acreditando, e casualmente isso foi pegando muita força. E foi acontecendo e cresceu. E aí eu percebi, eu era vendedora, o Ná o criador, sempre foi o criador quem fazia, e eu quem vendia, e eu que achava as mais bonitas também. E daí eu fui entrando e oferecendo para pessoas, e essa venda foi aumentando, e a gente foi sentindo que tinha possibilidades. Mas eu acho que, né, que aqui desse negócio familiar, o Ná sempre teve uma sacada legal também de como posicionar algumas coisas, inclusive o nome. Depois a cultura que se agregou junto conosco, a gente sempre caminhou junto com a música, sempre caminhou junto com quem fazia o movimento alternativo da cidade. O que a gente fazia, a gente compartilhava. E foi dando certo, e a gente foi fazendo. Pois é, eu acho que sempre que a gente pensa na marca, né, e conhece vocês dois, né, os dois que pensaram, os idealizadores da marca, a gente fala dessa relação que vocês têm, que é muito íntima com a cena cultural da cidade.
e que continua. Então, vocês estão há 30 anos apoiando essa cena. Inclusive, são apoiadores aqui das nossas entrevistas, da nossa live. Junto com o Municipal, na Figueiredo, a marca também é apoiador aqui. E aí, eu queria que vocês falassem se isso, em algum momento, vocês pensaram isso. Não, a gente vai começar, ou isso fazia parte, era do universo, isso foi proposital, foi acontecendo. Eu lembro que vocês começaram o ensaio aberto, que hoje muita gente já faz, mas vocês começaram bem lá atrás. Fala um pouquinho como é 92. que essas ideias. Adelaide, é o seguinte, as coisas... a gente nunca foi muito de planejar as coisas. A gente, é muito da intuição, de a gente perceber algo que vai funcionar. Por exemplo, eu sempre gostei, desde moleque, sempre gostei de música. Eu sempre muito envolvido com música, sabe? Né? Inclusive, eu cheguei a tentar ser música, aprender instrumento e tal, né? E lembra que teve uma época que o Valdemar Henrique era o que acontecia de música, né? E a gente as camisas começam para valer mesmo em 83, né? Quando a coisa começa mesmo a acontecer, né? E aí o Valdemar Henrique começa aquela história do rock no Valdemar Henrique. Eu gostava de rock, ia para lá, e eu fazia fanzine, sabe? Então eu fazia um fanzine e volta e meia levava lá, sabe? Isso aí já é década de 90, sabe, né? E, por exemplo, eu comecei a perceber a quantidade de camisas de rock que a galera usava, né? Então, perceber que a camisa de rock funcionava. Tu tá entendendo? Quer dizer, as coisas surgem muito entre a gente perceber algo que dá certo, sabe, né? Eu até outro dia estava dizendo para a Clóris, o empreender é isso, sabe, né? É você perceber a oportunidade e fazer acontecer. Mas eu completo um pouquinho essa história. Quando a gente foi para casa, que atualmente é a Ana Figueiredo, a gente, quando chegou a Ana Figueiredo, era eu e o Nai, uma prateleirinha daquelas de arame, né? E mais nada. E a casa era imensa só para tão pouco. E a gente pensou, daí o Nai pensou, então vamos dividir essa casa, com o pessoal que faz fanzine, com quem ensaia, com quem faz qualquer coisa, vamos habitar a casa. E um dia a gente estava na loja e o pessoal do Morpheus, a banda Morpheus, estava lá e estava com dificuldade para ensaiar. E aí falou para o Nau, falou assim, porra, cara, ensaia aqui, olha aí. E aí o Morpheus começou a ensaiar. O ensaio do Morpheus, as pessoas ficavam super curiosas, eu queria saber que barulho era aquele. Aí o Nau teve vendia bem muito ideia, rock and roll nessa época, né? Via camisa de rock and roll. Vamos fazer o ensaio aberto. Lá, vai ser espaço de ensaio, mas de ensaio aberto. E aí começou o ensaio aberto, que foi uma das coisas que a gente fez que deu muito certo, né? A gente levava para aquela casa 200 pessoas, ela ficava entupida para ver o ensaio aberto de uma banda. Maravilha. E aí eu quero saber como é essa relação, né? Essa relação que vocês têm, a marca com a cena cultural, como é o impacto dela para os negócios? Quando a gente começou a envolver com a música, com o rock, sabe? E o ensaio aberto começa lá na loja, né? E a gente percebeu, porque era um negócio inacreditável, sabe? Aquela gentil ficava cheia de gente, sabe? E aí nós começamos a trazer bandas de fora. Em 92, quando o ensaio aberto começou, na sequência fizemos a banda de Brasília, o Pois, sabe? E o único local em Belém que promovia rock era a gente, sabe? Cara, a gente virou referência para venda de ingresso. Por exemplo, naquela época, no shopping, vinha alguma banda de fora para tocar, a loja pagava para vender ingresso. A gente tinha um movimento tão grande que, pelo contrário, a gente não se recusava a pagar, mas era importante para quem fazia o evento colocar ingresso lá. Isso tudo contribui para o nome, sabe? Começou, tem na Figueiredo, olha, música na Figueiredo. Ou seja, esse envolvimento, né, ele foi vital para projetar o nome. E nós percebemos isso. Tanto é que a gente tinha até hoje, mas a gente usava muito lema. Se alguém vir buscar um apoio aqui, não pode sair daqui de mão aberta, nem que seja um copo d'água, alguma coisa, a gente tem que... sabe? O lance era esse. Alguém podia chegar pedir um patrocínio, que era impossível para a gente, mas a gente tentava, de alguma maneira, apoiar essa pessoa, né? Ou seja, nós percebemos tanto que era vital para a gente o envolvimento cultural. Eu acho que empreender, a gente traz coisas conosco, né? Assim como tem toda a aptidão para tudo, empreender também traz, de alguma forma, tu tens uma percepção de querer fazer alguma coisa. E eu acho que antes de compartilhar, estar na moda, como é hoje, que todo mundo quer fazer alguma coisa compartilhada, os coletivos, os collabs, tudo funcionam. Eu acho que a gente já tinha, antes do conceito estar no mercado, e hoje ter uma prática, quase uma obrigação para empreender e dar certo. Eu acho que a gente fazia isso quando a gente começou há 30 anos atrás. Então, eu acho que a gente ocupa, assim, nessa cena, um lugar de vanguarda.
e acho que a gente influencia localmente. A gente tem a fábrica que confecciona na Figueiredo, a gente recebe pessoas que vão para ver, que vão para perguntar como faz, que pedem para visitar a fábrica, e a gente acha que tudo é possível e que mercado bom é mercado de muitos. E tem uma coisa que é bacana, o Ná pode acrescentar aí também, porque por vocês passaram assim, uma geração de músicos, mais de uma geração de músicos, né, que aprenderam, de criativos, de designers, que trabalharam com vocês, que foram estagiários, que fizeram parcerias com vocês, e muitas vezes até mesmo antes de existir um conceito formal, cunhado. É isso que tu tens falado, né, Clóris? Eu queria, Ná, que tu pudesse falar. Isso acabou virando, por exemplo, o selo também. E aí, na sequência, explica pra gente um pouquinho mais aí da ideia do selo. A gente... essas coisas não são pensadas, mas a gente tinha um comportamento de fazer tudo o contrário, sabe? Por exemplo, a gente sempre fala, não, tem que saber qual é a tendência para a gente fazer o contrário, né? Cansei de falar isso para o pessoal que trabalha comigo. Pessoal, presta atenção, a gente aqui faz questão de nadar contra a maré. Cansei de falar isso para todo mundo. A gente não quer fazer o que todo mundo faz, né? Em função disso, a gente começou a fazer coisas que dava certo. Por exemplo, alguém montava uma confecção, uma malharia, e não sabia como ia, levava a pessoa lá para dentro. Quer dizer, a gente não vê isso como concorrência, sabe, né? Eu acho que essa questão nossa de ser diferente termina criando algo bom. Então, eu queria saber de ti também dessa nova safra, né, de criadores, de músicos, que também tiveram parceria com vocês, que também estagiaram com vocês, que também trabalharam, né, seja no selo, seja no espaço cultural. Fala como é esse movimento. Como a gente está envolvido desde o início com música, sabe? E a gente começou a fazer os shows de rock, fazer banda, sabe, né? Daí para abrir, porque a gente abriu espaço para a galera ensaiar. Em 2000, a gente resolve criar, por exemplo, a gravadora, né? Porque até então não existia, sabe, né? Na realidade, essa história começa um pouco antes. Essa história começa com uma relação com o balanço do rock na cultura. Porque o Beto Fares gravava lá as fitas cassete das bandas, mandava para mim, eu duplicava as fitas e a gente vendia. A gente criava uma capinha, mandava para a gráfica, sabe, né? Depois compramos uma duplicadora de CD, sabe? Olha, eu acho que deve ter sido uns 200 a 300 CD duplicado. A galera gravava, levava para a gente, né? E eu duplicava os CDs e a turma se ia vendendo, sabe? Isso era trabalho feito... Gravava no estúdio da Rádio Cultura, né? Gravava no estúdio da Rádio Cultura, né? A Rádio Cultura era nosso grande parceiro. Então a gente, por exemplo, tinha uma serigrafia, a gente pintava o CD, era pintado em serigrafia o CDzinho, a arte era feita em gráfica, da capinha, era tudo um negócio muito profissional, sabe, né? Essas parcerias sempre existiram, né? A gravadora foi a mesma coisa. Com a gravadora, a gente já tinha montado um estúdio nosso, montamos um estúdio lá dentro, né? A galera chegava, eu nunca tive muita preocupação se o trabalho do cara ia dar certo ou não. Tá? Eu estou falando isso e rindo porque nós temos banda lá que a gente gravou, que os CD estão todos lá, nunca venderam. A banda era tão ruim que o CD não vendia. E aí tinha o estúdio, então o que fazia? Aí já passando para o CD industrial. O cara chegava, a gente gravava, mandava geralmente, era 1000 CDs que a gente prensava, né? Dava 500 para a banda e 500 distribuía. Essa distribuição era a nível nacional. Eu conseguia colocar CD em todas as livrarias Saraiva do Brasil, na Livraria Cultura, sabe, né? Isso é parceria, sabe, né? A gente nunca foi muito preocupado às vezes se ia dar dinheiro ou não. É lógico, teve artistas aí, eu tô rindo dos que não deu certo, mas teve artistas como a Dona Onete, que foram resultados fantásticos. Mestre Vieira, por exemplo, foi um negócio incrível, foram parcerias, né? Então, nesse universo aí de artistas, teve artistas que projetou a gente de tal maneira, de uma forma inacreditável, e termina cobrindo todos os custos dos artistas que a gente não conseguiu, né? Isso na música, sabe? Tem também o trabalho que a gente fez paralelo a isso, que era o trabalho com moda, né? A gente fez também na moda parcerias, desde com os criativos, ilustradores, costureiras, quem corta, quem pinta, né? A gente fez de várias formas. Quando tinha o trabalho numa quantidade maior, as pessoas entravam conosco para participar dos lucros. E a Ana Figueiredo, na verdade, ela sempre foi construída a muitas mãos, muitas histórias e muitas mãos, né? A das pessoas que colaboraram conosco,
de tia Adelaide, que esteve conosco um tanto de tempo. Muita gente mesmo, né? Acho que a gente tem uma história cheia de recortes com outras histórias dentro. Mas fomos construindo. Essa história não é sempre assim tão fácil, né? Não é sempre som alto, né? Tem a hora que... a gente fez um projeto de moda, o primeiro que antecede a Caixa de Criadores, foi quando a gente lançou o Eu Belém, Fernando Age, eram 5 pessoas do curso de design de moda, e a gente fez uma coleção, né, um lançamento deles 5 ao mesmo tempo. Foi uma produção mais ousada e mais ampla. E foi muito interessante, que começa a fomentar e criar também, acho que a raiz do mercado crescer, né? Ele foi tomando corpo, e tomou muito corpo com o Caixa de Criadores. Esse mercado ele tem altos e baixos, porque empreender tem altos e baixos, né? Empreender tem uma hora que vai dando tão certo, que tu tá certo, que daqui a pouco tu tá rico, e daqui a pouco tu tá pobre. Então, assim, eu acho que empreender, ele precisa que a gente tenha muita clareza do que a gente quer, ter estratégia, né, e muita força, porque não é fácil, mas dá certo. Pois é, eu queria saber de ti, Clóris, assim, quais são os desafios de uma marca que trabalha com moda, né, em uma região que não tem essa tradição. Por exemplo, a gente não tem fábricas, né? Você não tem uma linha têxtil forte, aqui a gente não produz tecidos e tudo mais, não em larga escala, né? A própria mão de obra dessas fábricas que ficam em uma outra região do país. Isso sempre é muito desafiador, você ter a sua matéria-prima por perto. Queria que vocês falassem também desses desafios para a produção de vocês nesse quesito da moda. Ser autoral é muito difícil, né? A gente trilha um caminho assim, a gente começa muito multimarcas, a gente trabalhava, sempre teve uma produção nossa, como nós começamos. Um tempo a gente botou muito mais força, a loja teve muito mais uma característica de uma loja de multimarcas. E depois de um tempo mais recente, a gente optou definitivamente por ter roupas só produzidas localmente, e principalmente na Figueiredo, não que não entre outros parceiros. É bem difícil porque eu acho que a gente está falando de uma coisa que é a percepção do cliente, de uma coisa muito mais complexa, que é como a cidade nos percebe. Só uma camisa que tem uma referência de algo da Amazônia, é uma camisa que eu só vou dar de presente, eu posso usar e está legal. Como é que é a construção de valor desse produto nesse mercado que não tem uma história, não tem uma construção, não tem modelistas com facilidade, não tem costureiras com facilidade, tudo é muito mais difícil para a gente. As distâncias da matéria-prima é muito maior. Escolher alguma coisa mais especial te obriga a comprar um volume muito maior, também para ser competitivo no mercado. Então, a gente fala de desafios grandes mesmo, que exige muito mais clareza, muito mais persistência, né, para poder se manter. Mas, assim, a gente constrói isso. Hoje, eu acho que esse mercado ele é muito... A gente tem os cursos de moda, isso hoje toma um outro corpo. A gente tem muito mais marca local que estão acontecendo na cidade. A gente produz várias, inclusive, lá na fábrica. E eu acho que isso está tomando corpo, mas, de verdade, eu acho que nós tomamos, em Belém, um desafio maior. E construir valor para mim, construir valor para a marca local, entender que alguém que está aqui conosco pode escolher uma roupa da Ana Figueiredo para uma festa, eu acho que isso é bem desafiador. Olha, a questão de produzir, de ser marca, aqui é problema, porque não há nenhuma política pública a nível estadual para esse setor, né? Desde o começo, nós tivemos muito dentro do Sebrae, sabe? E essa história está dentro do Sebrae permitiu a gente ter acesso a uma série de informações. Por exemplo, eu já fui, com comitiva do Sebrae, viajar para o interior do Pará para entender o mercado de moda. Tudo que se vende no Pará, em Belém, o grande volume de moda não é daqui. Ou vem do Ceará, vem do Nordeste, ou vem do Goiás, né? Não há nenhum investimento de preparar isso para ser mercado. Por exemplo, ter modelista hoje em Belém é um problema, sabe? Você ter costureira é um problema, não existe formação, sabe? Então, fazer isto sem nenhum suporte é complicado, sabe? Sem falar disso que a Clóris colocou, que a matéria-prima vem toda de fora, sabe? Então, é muito difícil. E, olha, e do ponto de vista comercial, é uma pena, porque a colocação geográfica, principalmente de Belém, em relação à Amazônia, nós estamos na entrada, sabe? Tudo que vai para esse grande interior do Pará, Manaus, Macapá, passa por aqui. Por que a gente não consegue ser um polo de moda para abastecer todo esse universo amazônico? Só para fazer isso,
A gente precisa do poder público. Olha o que aconteceu no Ceará, olha o que está acontecendo no Piauí, o que está acontecendo no Pernambuco, né? Que os governos entenderam o potencial da indústria têxtil lá, e o Ceará hoje é uma potência. É um dos maiores mercados de moda do Brasil, talvez da América do Sul, é o Ceará. Mas o poder público chegou junto. Aqui o poder público não chega junto, sabe? Quer dizer, nós temos um mercado de moda espetacular. Nós temos 2 faculdades de moda em Belém que formam a galera, se forma e vai trabalhar no comércio. Quem tem condição vai para fora, sabe? Né? Quer dizer, e a gente está aí tentando se manter. Importante analisar bem esse cenário, né? Para esses novos empreendedores e para quem está nesse tempo aí com vocês. E aí eu quero perguntar agora, é bem específica para ti, né? Que é o criador, né? O que te inspirou e continua te inspirando nesses 30 anos aí, na hora de criar? Adelaide, é o seguinte, no começo era colocar coisas mais românticas nas camisas. Depois, quando eu comecei a colocar meus textos, né, eu percebi, tanto é que rapidinho a gente enveredou pela questão dos textos, dos poemas, sabe, né? E camisas muito politizadas, sabe, né? E eu comecei a perceber que falar da gente, falar da Amazônia, era um potencial. As camisas que a gente mais vendia eram as camisas que falavam daqui, né? Belém quer brincar de sol e chuva com você, sabe? Belém, cio e cria de rio e clorofila. São camisas que vendiam numa quantidade absurda. Eu acho que tem um marco que é a bandeirinha do açaí, né? Bandeira do açaí, sabe? Né? Foi uma coisa surpreendente, sabe? A bandeira do açaí, ela começou por uma coincidência numa feira na Escadinha, né? Foi a feira que deu origem à Feira da Praça da República. Nós estamos na origem dessa feira, nós somos dos fundadores, né? Que hoje é a nossa camisa mais antiga, é a camisa que a gente mantém, ela não sai do catálogo. E é uma marca registrada, viu? Eu registrei lá a bandeirinha do açaí lá para ser pintada em camisa, né? Então eu comecei a perceber que falar da gente, falar da Amazônia, dava certo. E olha, teve um fato aí muito importante. Em 2004, nós, junto com o Sebrae, juntamos para criar o Moda Pará, né? Era uma espécie de um grupo, que depois virou uma associação, que reunia pessoas que estavam envolvidas com moda aqui em Belém, Moda Pará. Neste mesmo ano, nós fomos convidados para ir para o Rio de Janeiro, que lá conhecia o Fashion Rio. Dentro do Fashion Rio tinha o Fashion Business, que era do Sebrae, e nós fomos para lá. O nosso stand, eu não lembro se era o Júnior, não lembro quem foi, decorou o stand, como a gente estava vindo da Amazônia, decorou o stand todo com coisas da Amazônia, índios, floresta, papagaio. Cara, foi o maior sucesso. O stand mais visitado no Fashion Business foi o stand do Pará, sabe? Porque a Amazônia é exótica, a Amazônia tem algo por trás da Amazônia que mexe com todo mundo, né? E isso fortaleceu em mim, sabe? Eu trouxe para conversar e conversamos junto. Olha, o lance a gente tem que ser... Os nossos temas, enquanto marca de moda, é a Amazônia, sabe? Né? É muito forte essa questão da Amazônia, sabe? Tu tá entendendo? Isso, eu fui percebendo isso no fazer das coisas, sabe? Pois é, vocês nunca tiveram medo, né, de trabalhar esse regionalismo, de falar dessa Amazônia que não é caricata, né, deixar muito claro assim que vocês não tratam a Amazônia de uma forma caricata, vocês têm muito respeito, né, por tudo que ela carrega, por todos os símbolos, por todas as imagens que ela carrega. E hoje vocês também inspiram vários colecionadores, vocês inspiram vários criativos, né, criadores. Vocês têm percepção disso ou a modéstia ainda não permite? Olha, é uma característica nossa. A gente deixa as coisas acontecer, sabe, né? A gente tá aberto, a gente procura as pessoas, sabe? As pessoas nos procuram, sabe, né? Por exemplo, chega um aluno de uma universidade, trabalho de conclusão de curso. O tema é a gente, estamos dentro como se fosse um trabalho dele. Vamos lá ajudar, sabe, né? Então, essa questão da modéstia... Quero falar um pouco disso. Primeiro, eu quero falar de a gente ter a Amazônia como o nosso tema principal, que norteia esse trabalho. E só reforçar que ela realmente não é uma Amazônia caricata, né? Que a gente faz questão de que a gente fale de uma Amazônia real. Né? A gente tem a nossa última coleção, que a gente tem a camisa Amazônia Até Quando, e que fala um pouco e denuncia o que acontece com a Amazônia,
desde o ponto de vista do desmatamento, e a gente tenta pegar a mesma imagem do Darwin da evolução e mostra o contrário da floresta em pé até a floresta completamente queimada e derrubada, e que isso soe diferente para cada um de nós. Então, isso e também a Amazônia caótica e urbana. A gente não fala apenas da natureza. É importante entender que a gente fala das pessoas que habitam no amontoado de bairros, na camisa que estão amontoados, não é só para falar dos bairros, mas para mostrar o amontoado, que você nem sabe se você está aqui ou não está, para que a gente pense no lugar que a gente ocupa. E a gente pensa que isso também é pensar onde nós estamos. Isso é gerar um debate nesse lugar e que a gente pense a problemática que a Amazônia tem, tanto urbana quanto ambiental, as pessoas que habitam esse lugar, as comunidades que fazem essa Amazônia, essa floresta, né, que está toda habitada e parece que ela não está habitada, só são árvores e não tem pessoas. Então, a gente hoje também dá mais profundidade a esse debate da nossa equipe no que nós fazemos. Uma marca com 30 anos, então muitos aprendizados, muitos desafios, mas vocês fariam tudo de novo? Tudo de novo, até porque é a nossa vida. A gente não faz outra coisa, sabe? Desde que nós começamos com a marca, nunca paramos, sabe? A gente vive em função da marca e vive da marca. Quer dizer, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Tanto é que a gente fala muito de sair de Belém, morar no interior, um lugar mais tranquilo, mas para poder continuar criando lá. A ideia é para um lugar mais tranquilo, para continuar elaborando, sabe, né? Eu acho que é tão intenso essa coisa de empreender, e empreender com paixão, com convicção, trazer isso muito forte na pele, que eu nem saberia se a gente sabe fazer outra coisa de verdade, né? E a gente criou um ciclo, e eu acho que a Ana Figueiredo é muito mais que um negócio, é também um relacionamento, um grande relacionamento, que se confunde, né? Até onde tu tem uma busca que ela é só tua, individual, de pessoa, até onde isso é o negócio que tu sobrevive e faz de uma forma... Acho que empreender, ela tem essa mistura. E eu acho que a gente faz isso hoje, até acho que a gente já faz bem feito, né? Até me convenço que é isso mesmo, que a opção está certa, que a gente faria tudo outra vez. Bacana. Clóris e Ana Figueiredo, muito obrigada por essa conversa, por essa troca que vocês tiveram hoje aqui com a gente. Ficamos felizes e agradecemos. Muito obrigado. Olha, bacana, Obrigada. Tem muita coisa legal ainda, tem muitas entrevistas que vão acontecer, e agradecer a Figueiredo, que também aqui é nosso parceiro, e o Bar e Restaurante Municipal, que aqui hoje está cedendo para o nosso cenário, tá bom?